Igor mandou uma mensagem pelo Pix. Fala, Ed. Tudo bem? Fui escolhido para ser o mestre de cerimônia de um seminário da minha faculdade no auditório para umas 150 pessoas. Você, como um grande orador, tem dicas para melhorar minha performance na apresentação? Mano, vou dar algumas diquinhas, tá? Pra você fazer e que são importantes, assim, pra você falar bem em público, né? Primeiro, parabéns pelo convite de você ser chamado, assim, pra ser orador. E acho que a primeira parada pra você entender é que é uma responsa muito grande, né? E você vai ter que lidar primeiro com o lado emocional. E muita gente fica nervosa, muita gente cria ansiedade, muita gente cria muito nervosismo. E essa é o maior desafio, né? Lidar com o lado emocional da parada. O lado emocional é o que trava a gente, né? É o que faz com que a gente apresse as palavras, o que a gente fique nervoso, que a gente não consiga concatenar as ideias, que a gente se atropele. E como é que a gente resolve isso quando a gente vai falar em público? Tendo um domínio muito bom do que a gente vai falar. Você quer falar bem em público, você tem que ter suas ideias no lugar. Então, assim, você tem que ter as suas ideias muito bem claras. Então, como você vai ser um mestre de cerimônia do seminário, vai falar para 150 pessoas, você tem que entender exatamente tudo que você vai falar. Então, se você vai ter um roteiro, tem esse roteiro escrito, muito bem escrito, tá? Muito bem elaborado e treinado. Quanto mais treinado for o seu currículo, o seu roteiro, mais tranquilo vai ser para você. Treine ele. Por quê? Aí você vai estar baseado na razão. Por quê? Porque eu já treinei ele várias vezes. Eu já fiz isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. Eu, quando fui fazer o meu TED, que foi algo que me deixou muito nervoso, né? Eu estava me borrando nas calças, né? Então, pra quem não sabe, aqui eu fiz um TED. Que é Aqui. Com quem você fala quando você não tem mais ninguém com quem conversar? A pesquisa O Silêncio dos Homens, de 2019, mostrou que 6 entre cada 10 homens afirma sofrer de algum tipo de distúrbio emocional. Mesmo assim, 70% deles não têm coragem de Pra quem perguntou quando eu era gordão, é que eu tava gordaço. falar com seus melhores amigos sobre seus maiores medos. Quando você é homem, você é ensinado que você não pode demonstrar o menor sinal de fraqueza ou insegurança. Mas com quem você vai tirar uma dúvida quando você quer saber algo sobre a vida, o universo e tudo mais? Então aqui, pra fazer esse texto daqui, eles me disseram que eu tinha, acho que 2 ou 3, né, chances de falar e tal. Cara, eu treinei esse texto daqui quase um mês, né? Na semana antes de fazer esse TED, eu fui pra um hotel, fiquei 5 dias ensaiando só o texto. Sabe que assim, porque assim, eu precisava decorar, porque eles não têm TP. Eu sou muito ruim de decorar. Então eu fiquei uma semana decorando. Sabe? Lendo. Mano, uma semana, velho. Uma semana. E isso era tipo pra eu poder chegar lá e poder falar. Porque eu queria ter o domínio do que eu ia falar, né? Então, assim, primeiro tem essa questão do texto muito bom, né? Segunda coisa que você vai tendo com o tempo, que ajuda você a falar bem, que ajuda você a se organizar, é você... TEDx é a mesma coisa que TED Talks? É, né? Porque o TEDx, ele é a versão fora da gringa do TED Talks, né? É que naquela época eu não tinha um implante, né? A galera fala que o implante não mudou nada no meu cabelo. Vocês estão loucos. E se eu te disser A galera que... fala, não precisava do implante e tal. Olha ali como é que era a porra do meu cabelo. Vocês estão malucos, mano. Vocês estão loucos. Olha aqui a diferença que faz. Há quase 10 anos, meu trabalho... Olha a entradaça que o pai tinha aqui, ó. A diferença que faz aqui, ó.
Antes de continuar esse vídeo daqui, quero pedir pra você deixar o seu like e se inscrever nesse canal daqui. E quero falar pra você que a gente acabou de soltar um episódio novo no nosso podcast sobre moda masculina. A gente fez um mini documentário sobre onde estavam as marcas de moda masculina durante a Segunda Guerra Mundial. Falamos sobre a Dior e a Chanel, que estavam aí nos bastidores da espionagem, da ocupação nazista na França. Falamos também sobre Levi's e Converse, que ajudaram os americanos na invasão dos territórios ocupados pelos nazistas e diversas outras histórias. Vou deixar o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Esse podcast aí é um orgulhinho pessoal nosso, quero muito recomendar pra vocês, então, clica no link, vai ouvir, se puder compartilha, ajude a gente e de volta pro corte. Valeu! Outra parada que você vai tendo com o tempo também é respirar, é importante, né? Você ter pausas pra você respirar. Às vezes também, você ter pausas não só pra respirar, mas pra você organizar as ideias. Então, às vezes, em live, assim, quando eu tô entrando num assunto que eu preciso dar uma pensada, eu bebo uma água. Porque me ajuda a entender pra onde eu vou com o assunto no próximo momento. E a fala, uma coisa que a galera não entende, é uma coisa que todo bom orador vai pegando com o tempo, é que a fala, ela não é uma coisa só. Gravou o TED Talks daqui 20 anos. Você quer ver um cara que fala mal, né? Fala assim, olá, hoje eu vou falar 20 coisas sobre o filme Lilo e Stitch. Lilo e Stitch é um filme muito legal e que está saindo pela Disney. E o ator, ele fez um personagem. E esse personagem, ele é muito engraçado. E o personagem corre. E o personagem pula. E o personagem vibra. E o personagem segue. Esse é, tipo assim, o pior tipo de orador que existe. Porque o cara pega, né? Ele tem um TP, às vezes, que às vezes é um teleprompter, né? Que é uma tela com um texto. E ele lê o texto, né? E normalmente você vai ter esse cara. Ou a pessoa, que é o cara que ele tá correndo o texto, né? Que ele pega aqui e ele fala assim... sei lá, a Revolução Industrial foi um movimento que aconteceu ali na Inglaterra, que ela queria, na verdade, pegar as fábricas, né? Que aí você vai fazer o quê? Vai acontecer, passava a parada que acontecia e todo mundo aí tinha as fábricas que rolava, que tinha umas coisas e acabou os alfaiates, acontecendo... Que é o cara que tá tentando correr, né? Então você tem o cara que é a máquina, né? 20 coisas sobre o filme Transformers que você precisa saber. Que ele só sabe falando um... Ou o cara... que ele corre contra o texto. Mas quando você fala, e acho que é uma coisa que conecta as pessoas, é uma coisa que ela é legal, e se você parar pra pensar em todos os bons oradores que você gosta, de todas as pessoas que você curte ouvir, elas te pegam pela fluidez. Então, a fala, e eu que vim do teatro, ela é fluida, né? Quando você tá numa conversas, elas têm ritmos, elas têm tons, elas têm tempos, elas têm aumentos, elas vão pra cima, elas vão pra baixo, elas param, elas diminuem, elas têm pausas, tem reflexões. Ou às vezes elas aceleram muito, porque você precisa passar uma mensagem que ela precisa passar mais acelerada, porque isso vai dar uma entonação maior, porque ela precisa passar uma parada, que ela precisa reafirmar uma coisa, ou às vezes você precisa dar um berro, porque só assim você vai entender uma parada, ou não. Às vezes a gente precisa falar um pouco mais devagar, porque aquela mensagem tem peso. E o peso é importante. Então uma mensagem, ela é um pacote também. Então como você empacota o que você tá passando, né? Principalmente mensagem, conteúdo. Conteúdo é muito foda por causa disso, assim. Você pode falar um bagulho incrível. Se você falar errado, o outro lado não ouve. O outro lado não ouve. Você pode falar um bagulho muito bem redigido. Se você falar errado, não chega. Se você entonou errado, não chega. Se você entona certo, chega. Chega. Por quê? É entonação. É entonação. Porque é como você brinca com a sua fala. É como você dá cor. Eu, quando fazia teatro, e quando eu dava aula de teatro, eu gostava muito de pegar meus alunos e pegava o roteiro deles e a gente fazia assim. A gente pegava canetinhas, né? E a gente pintava canetinhas, né? Falava assim, ó, isso aqui é raiva, isso aqui é tranquilo, isso aqui... A gente vai, tipo, emoções, sabe? Isso aqui é romântico, isso aqui não sei o quê, e a gente vai pintar cada emoção que tá em cada coisa. E a gente vai pegar aqui cada parte que é a parte importante da sua fala, né? Que é a parte que você entona, né? Que é a parte onde você bate, sabe? Então é onde você dá o tom, né? Porque tudo da sua frase não pode ser importante. Se tudo que você fala é muito importante, nada que você fala é importante. Porque se tudo que você vai falar vai sempre entonar, se tudo que você vai falar vai sempre entonar, se tudo que você vai falar não sei o quê, se tudo que você vai fazer assim, se tudo que você... Cara, acabou. Você virou o Regis Tadeu.
Então, suas falas, elas precisam ter uma cadência, elas precisam falar uma coisa muito boa, elas precisam falar uma coisa tudo bem, mas aí às vezes vai ter uma coisa que você vai parar e você vai falar assim, ó, isso é importante de você entender. Porque você botou um lugar que aqui, ó, aqui é o lugar onde tá o ponto. Aqui eu chamei a atenção, né, da minha fala, da coisa que eu precisava que chamasse a atenção, né. Então você tá numa reunião, pô, eu tenho um relatório bom, né, eu preciso chamar atenção pra cá. Então aqui é onde eu vou fazer uma virada, né. Uma parada que é importante também de construção de discurso, que eu vou dar pra vocês aqui, que é uma metodologia que funciona bem, é você sempre... eu gosto de blocar as coisas, né? Então eu sempre trabalho por blocos, né? Então, bloco A, bloco B, bloco C. Eu evito sair. Então você reparar um pouco quando eu tô concatenando uma ideia, eu faço um bloco, termino um bloco de uma ideia, tiro esse bloco, vou pro outro bloco, tiro esse bloco, vou pro outro bloco. Eu fico evitando ir pra uma outra coisa nada a ver. Porque senão eu sei que eu não volto pra aquele bloco. Então assim, eu vou pensar uma ideia, eu termino esse raciocínio pra ir pro próximo. Pra ir pro próximo. Eu não fico criando ideias dentro de ideias, porque senão as coisas não fecham, você fica prolixo. Mas eu gosto muito de fazer as coisas com um raciocínio lógico. A é tipo A mais B igual a C. Eu gosto de trabalhar com lead. Eu gosto de trabalhar com uma coisa que ela é meio... o lead de jornalismo, né? Ele é você dar a informação mais importante logo no começo. Você vai parar todo o corte meu, é exatamente assim. A informação mais importante já tá logo no começo e depois a gente vai pra resolução disso, né? Então você vai ter o react logo ali nos primeiros 2 minutinhos e depois a gente vai concatenando as ideias e ter uma conclusão que terminou. Então, vou te dar uma ideia de o que é um lead errado, né? A crise no transporte urbano de São Paulo é a falta de boas políticas de gestão, de tráfego, e isso é ruim, porque a gente tem um asfalto de má qualidade, a gente tem um mau cuidado das ruas, e isso faz com que o transporte seja ruim, que a gente viva num lugar ruim, paga um IPVA caro, e as ruas são mal mantidas e tudo mais. E aí, dia desses, abriu um buraco, o caminhão passou no buraco, furou o pneu, caiu a carreta e atropelou uma pessoa. Caralho, peraí. Tu inverteu a ordem da parada inteira. Volta. Carreta. Passa na Vila Prudente. Cai, né? Passa no buraco na Vila Prudente. Capota e atropela a pessoa. Isso é importante. Essa notícia é importante de saber, né? Trânsito está parado na região. Rua tal, tal e tal estão paradas. O buraco faz parte... O buraco, né? Está lá há tantos dias. Já foi alertado pela população. Né? Isso só ressalta a crise, né, da gestão pública de buracos da cidade. Você entendeu? Olha como é você concatenar bem as ideias. Você dá ordem importante. A informação importante é essa, caralho. O caminhão caiu, matou uma pessoa. Isso aqui é o que você quer que seja o peso. Por que isso foi, que aconteceu, tudo mais. Ou não, às vezes você vai querer construir a ideia de falar sobre uma crise. Então, beleza, então vou falar sobre a crise do transporte. Beleza, então vou usar exemplos. Então tem esse exemplo, tem esse exemplo, tem esse exemplo. Então você precisa ter uma lógica do que você tá falando. Então, sempre pensar qual que é a lógica da construção da frase que você tá falando, né? E é isso, cara. Esses são os exemplinhos básicos que eu consigo dar pra você de como falar em público. Respira, pensa, nunca tenta correr com as suas ideias, tá? Termina as suas ideias e vai dar bom, né? 150 pessoas é tranquilo, é pouco, tá? Vai apresentando pra sua família também. Junta uns amigos, junta a sua família. Eu fazia muito isso, assim. Porra, cara, o quanto que eu fazia isso com família, namoradinha, nossa. Eu juntava, pô, qualquer lugar que eu ia que tinha amigo e família, falava, mano, eu preciso ler um texto, vocês ficam aí pra eu ler pra vocês? E eu ficava, chato pra caralho. E eu ficava lendo o texto, até achar o tom. Principalmente quando era texto de comédia, eu precisava achar o tom. E aí, pum, achava, falava, puta, beleza, isso aqui fez essa pessoa aí. E anotava, pum, e anotava, pum, e anotava, pum. Mas vai dar bom. Esse que você acabou de assistir foi um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã no canal Edson Castro Oficial e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir a outro vídeo que eu deixei aqui do lado. Valeu!